Glória a Deus. Alô, som. Bom dia, amada igreja do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos dar início ao nosso culto nesta manhã. Esse friozinho, né? É gostoso, para quem gosta. Abra sua Bíblia no Salmo de número 124. Salmo de número 124. Bom dia, pessoal aí. Se já tem alguém aí na live. Salmo de número 124. Diz assim o texto sagrado: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Coloque a sua Bíblia na cadeira. Vamos nos acalmar. Certamente, depois de uma semana muito agitada, todos nós passamos por agitação nesses dias, preocupações, anseios, enfim. O Espírito Santo conhece o seu coração e nós não podemos prestar o culto a Deus de qualquer maneira. Portanto, nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que o Senhor nos ajude nessa manhã. Com os nossos corações, as nossas mentes. Te pedimos que tudo aquilo, Deus, que possa ser empecilho, que possa surgir para impedir que nós prestemos a Ti um culto, Deus, ficar por terra agora no Teu nome. Deus, toma a direção deste culto, toma um momento de louvor. Recebe nesta manhã todo louvor, toda honra, toda glória. Nos renova no momento da ceia. Fala conosco nesta manhã através da Tua santa e poderosa palavra. Ouve as orações que serão feitas nesta manhã. Aviva a igreja. Nós, nesses dias, precisamos de um avivamento, Senhor. De uma ação soberana e irresistível do Teu Espírito Santo, que mexe de fato com a gente, Deus. Eu entrego a igreja do Melo nas Tuas mãos. Cada membro, cada igreja do Brasil que neste momento está se reunindo, Deus, para prestar um culto a Ti. Senhor, nós dependemos de Ti nesta manhã. Senhor, nós não podemos fazer nada sem a Tua ajuda, sem a Tua graça. E que nesta manhã tudo que acontecer seja para a honra e para a glória do Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Bom dia, amada igreja. Vamos prestar o nosso culto nessa manhã, amém? Cantar, louvar essa canção que tem abençoado gerações, que fala da cruz do Senhor, do amor dele por nós. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, com entrega de mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu vida.
para a cruz, a cruz levou o seu sofrer participar da sua obra vou cantar. Meu Salvador, meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz.
prestar um culto. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Na cruz do Calvário nós estávamos condenados a irmos para o inferno, para passarmos a eternidade separados de Ti. Mas o Senhor, por graça e por amor, nos escolheu antes da fundação do mundo. Que privilégio maravilhoso. Eu só tenho te agradecer, ó Deus, porque, na verdade, esse amor me constrange, Deus. E deveria constranger todos nós, miseráveis, pecadores, Deus, alcançados pela Tua graça. Recebe nesta manhã todo louvor, toda honra, toda adoração. Mais uma salva de palmas para o Senhor esta manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de você sentar, dê um alô aí para o seu irmão, irmã, um sorriso aí com máscara. Eu pensei, ué, a Maria não trocou de roupa. O que ela fez também? Meu pai, que milagre! Certamente a irmã seja bem-vinda. Que Deus continue abençoando. Amém? Mais alguma distância aqui? Não, todo mundo aqui de casa, né? Calor, chefe? Quer fazer um teste? Ele está nervoso ali para. Então liga aí conforme você quer. Se elas ficarem com frio, você pode ligar. Bom? Mas fica de olho, né? Senão o pessoal vai congelar. Botou quanto? 24? Bom dia, irmãos, mais uma vez. Bom nós estarmos aqui. Mais um domingo, como eu sempre digo, né? Prestando um culto a Deus. Ninguém vem aqui para assistir o culto. A gente assiste um bom filme, né? Uma boa peça teatral, um bom musical. Mas culto não. Você tem que se preparar a semana toda para que você possa estar aqui e prestar um culto ao Deus soberano. Deus espera que você chegue aqui, não que Ele precise, né? Deus Ele não precisa, mas Ele espera que você chegue aqui para lhe prestar um culto. E às vezes nós ficamos na dependência, né? De quem está aqui na frente, que se ele está adorando a Deus, está conduzindo, né? Mas a responsabilidade de prestar um culto a Deus é você. Você tem que se preparar durante toda a semana, aquilo que a gente tem falado sempre, lendo as Sagradas Escrituras, orando. E vocês vão perceber, quem faz isso, procura fazer isso, E às vezes até desanimado, triste, mas consegue prestar um culto a Deus. Não tem outro caminho, a não ser, claro, que Deus ele é soberano. Às vezes você chega aqui, não fez nada disso, Deus ele te renova, porque Ele é soberano. Mas existe uma regra, a regra é essa: nós temos que nos alimentar durante toda a semana, buscar uma vida de oração, que não é fácil para ninguém, né? A vida cristã não é uma vida fácil, não é aquela caminhada legal no bosque, né? Uma caminhada dura, mas no final nós teremos a nossa recompensa com o nosso Jesus Cristo. Amém? Nosso anúncio, quarta-feira, estamos aqui reunidos, já fazemos isso há 8 anos, poucas pessoas, mas aqui estamos no grupo, orando, intercedendo, louvando a Deus, e ainda ouvimos uma pequena reflexão, né? Deus tem sustentado essa igreja pelo seu poder, e Deus ele tem os seus meios, né, para fazer isso. Um dos meios que certamente Ele tem usado para manter essa igreja firme é a oração. Pode ter certeza disso, a oração. Deus tem usado as nossas orações. Deus ele não precisa da minha oração e da sua, mas aprova Ele usar as nossas orações para o propósito do céu. Então, Deus tem feito milagres aqui. nós tivermos De abrir o microfone. milagres, certamente eu teria muitos milagres para contar aqui. Amém? Então, quarta-feira nós estamos aqui, sexta-feira agora, né, eu chamei os obreiros para estar aqui orando, intercedendo às 20h30, mas é aberto para os homens da igreja, né? Então, se você quiser vir aqui, às 20h30 estaremos aqui orando. Tem sido muito, muito bom. Nós cantamos alguns louvores, né? E depois cada um vai para o seu cantinho e abre seu coração, chora diante de Deus, se alegra diante de Deus, clama. Depois nós nos reunimos e oramos, e enfim, não tem nada assim
de extraordinário. É tudo nada comum, tudo comum. Agora, o que Deus faz disso, aí sim é extraordinário. Então, convido os homens da igreja que estão me vendo, se tem alguém me vendo aí, as esposas também, vai lá orar na sexta-feira, estaremos aqui reunidos para orarmos, tá bom? Estou marcando para agosto, estou apenas dependendo da resposta do Bruno, que vai ser batizado, porque ele trabalha aos sábados. O Danilo falou que qualquer sábado ele consegue, mas estou esperando apenas a resposta do Bruno. Me parece que ele vai conseguir entrar de férias. Fazendo isso, eu vou passar uma lista na igreja, para a gente ver se consegue alugar um sítio. Mas você fique bem à vontade, tá bom? Se você acha, eu acho que não vai ter nenhum problema, distanciamento. Mas se você estiver preocupado com isso, não há nenhum problema, tá bom? A gente não vai... Agora, quem quiser ir, vai ser um dia muito especial. Geralmente nós nos reunimos de 9 até as 4. E temos uma comunhão, sempre rola um churrasquinho. A Adriana já falou que tem como fazer. Mas aí eu vou passar uma lista para saber. Não, eu vou. Conforme o número de pessoas, a gente vê se tem condições de alugar o sítio. Se não houver, não tem problema. O pastor Fábio até ofereceu a banheira que ele tem lá, tal. Mas aí a gente vai ver alguma solução. Talvez eu não pegue a banheira dele, porque foi algo caro, enfim, tem que tomar cuidado. Mas a gente dá um jeito, vai alugar, ou pegar uma piscina Tony, Mas não existe piscina Tony, não existe, cara? Então, a gente vai dar um jeito, mas vamos fechar aí para agosto, para não ficar passando muito tempo. Também quero separar, já falei para a igreja, o Sandro e o Rafael para o diaconato. Só preciso conversar com eles algumas coisas para a gente. Também vou marcar a data, já estou enrolando demais. Não vou esperar a igreja ficar totalmente como eu queria. Esse ano vamos fazer. Chamei aqui um rapaz fazer um orçamento para trocar essa madeira feia, horrível aí. E ele falou que a gente pode fazer as coisas por etapa aqui, pedir um orçamento da frente da igreja. Irmão, se a gente tomar a atitude de apresentar a Deus, as coisas não andam. Eu não sei se eu vou fazer, sabe como é que são as nossas lutas aqui. Mas apresentando e orando. E assim a gente vai caminhando. Ontem eu estava aqui na igreja, olhando para a nossa salinha. Saudade das crianças, de ficar brigando com elas depois do culto à noite. Bateria, e mexendo, correndo. Cuidado, tal. O Miguel não arrebenta a corrente e tal. Estou com saudade disso, Mas a gente tem que esperar, Fico preocupado. Nossa salinha ali das crianças, uma certa idade já está pronta. A gente quer preparar essa sala. A gente está com um projeto aí mais maciço, para as crianças de, se não me engano, 10 ou 9 anos, para ensinar a palavra de Deus de uma maneira, é um desafio, Nosso irmão André, que está chegando, conheço o André há muito tempo, não é que ele seja especialista, ou que ele tenha uma didática, mas ele começou a fazer um trabalho desse quando ele estava na Igreja Batista, e ele falou: pastor, eu posso tentar? Eu falei: vamos tentar. Não vai ser fácil não, mas você tem esse desafio, nos unimos, ele já mostrou os temas. Então, quando a gente fechar, aí eu apresento aos pais, mostro a importância de estar aqui. Vou convidar alguns irmãos que estão afastados da igreja. Se não quiser vir, traz, manda o garoto que a gente toma conta e vamos trabalhar. Tá certo, irmãos? Então, são os nossos anúncios. Se Deus quiser, em agosto, o nosso batismo. Estamos também aí vendo, antes da pandemia, nós estávamos aí organizando um trabalho aos sábados, não só com os homens, mas para a igreja, com temas mais relevantes, para a gente crescer um pouco mais. E também conversei com o Adriano, ele quer fazer um almoço, eu prefiro mais à tarde um lanchezinho, que dia de sábado é complicado, você está aqui cedo, mas a gente está combinando aí, e mais à frente eu dou maiores informações. Bem, irmãos, estou animado, temos que trabalhar, as coisas não são fáceis para ninguém, mas Deus está no controle. Me parece que a pandemia está voltando de novo, Nunca deixou de... Mas parece que a coisa está... Mas enfim, a gente tem que apresentar a Deus e observando como está a pandemia. A gente não tem nenhuma dificuldade, se precisar fechar as portas, a gente fecha para tomar cuidado aí. As pessoas estão fazendo assim, muitas vêm de manhã, não vêm à noite, não tem problema. O importante é você poder vir, ao menos o domingo, para ouvir a palavra de Deus. O ideal é vir de manhã à noite, esse é o ideal. Estava conversando não, estava ouvindo meu sogro falar, e ele disse algo interessante, que ele ficou sabendo de uma igreja que não está tendo culto de manhã. Ele estava escandalizado. Ele falou: Walter, eu nunca vi isso, igreja não tem culto de manhã. Mas pior que isso está sendo
O rapaz da pintura, ele é pastor também, ele falou, pastor, lá não estou tendo culto de manhã não, porque ninguém tem ido. Já é o terceiro, mas o meu sogro estava escandalizado, porque ele, né, mesmo antigamente, que ele não era da igreja, ele sempre percebia, né, a gente, não é comum, mas hoje já existe uns ruídos aí de pessoas não querer abrir a igreja. Claro que a gente tem que tomar cuidado, mas certamente tem alguns que estão pegando um ganchozinho aí para botar essa desculpa. A igreja tem que estar aberta, irmãos. A gente faz muito pouco. A gente faz muito pouco. Então, o mínimo aqui é a porta aberta, pregando o evangelho. Muito mais que eu sei que já me disseram aqui que os moradores, eles ouvem o que é cantado, o que é orado, o que é pregado. A acústica aqui leva, né? E às vezes eu desço ali, alguém, pastor, tudo bem? Eu nem conheço, acho que ele me vê dali, não sei, alguma coisa assim. Então a gente tem que, quarta-feira estamos aqui, não é fácil estar aqui quarta-feira, nem para aqueles que veem, nem para mim, não é fácil. Não é fácil pregar para uma pessoa, duas, né? Mas quando eu chego aqui, me apresento a Deus, e Deus, Ele me renova, e eu sei que vidas têm sido abençoadas. Amém? E assim nós vamos trabalhando, e Deus vai direcionando aí a sua igreja. Bom, estamos já chegando ao fim do mês, né? Graças a Deus, vencemos todos os desafios, irmãos, graças a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Vencemos. Ontem eu venci o último desafio, graças a Deus por isso. Isso é um milagre, irmãos, tá bom? Então louve a Deus, nas suas orações agradeça a Deus. É porque eu não sou muito de ficar falando, né, mostrando, mas não é fácil. Todo mês é essa luta, mas Deus, Ele tem nos ajudado aí, tá bom? Mas nessa manhã, se você tem uma contribuição, as pessoas agora estão fazendo, né, o Pix, TED, transferência, por conta da pandemia, pegar esse gancho, e não tem nenhum problema, não tem dificuldade com isso não. Mas se você nesta manhã tem uma contribuição, você pode pegar um envelope com o Ricardo, nosso obreiro, ou colocar na salva. Fique à vontade, se você puder, com alegria, tá certo? Vamos continuar orando aí pelo nosso amigo Rafael, né, que está melhorando a cada dia. Orando pelo pai da Marcele, que foi acometido pelo câncer, tá certo? E por outras situações que a gente vai apresentar a Deus. Pelo meu sobrinho também. Feche seus olhos, vamos orar pelas contribuições. Senhor, Deus e Pai, eu sou grato a Ti, ó Deus, porque no meio dessa pandemia, onde muitas igrejas estão fechando, Senhor, nós estamos conseguindo manter as portas dessa igreja aberta pela Tua graça. Eu sei disso, tem um plano, tem um propósito, e aqui estamos agradecendo a Ti, Deus. Obrigado por esse milagre. O Senhor tem feito esse milagre através do Teu povo. Não temos ninguém rico aqui, mas o Senhor tem levantado pessoas, ó Deus, que compreendem a importância de entregar as suas ofertas, as suas contribuições. Eu sei, de fato, a dificuldade que tem sido para muitos irmãos, dinheiro suado, mas muitos continuam fiéis, outros não estão podendo nesse momento. Eu entrego nas Tuas mãos, continuo abençoando cada membro desta igreja, Senhor. Também Te pedimos, ó Deus, pela vida do Rafael, continua renovando, ó Deus, o Rafael, o tratamento do meu sobrinho também, toma o pai da Marcele e outras situações mais que já estão chegando a mim, ó Deus, toma nas Tuas mãos, opera o milagre, restaura. Nós dependemos de Ti, nós unimos, ó Deus, a nossa fé e as nossas orações nessa manhã, porque nós sabemos que se estiver de acordo com a Tua santa e poderosa vontade, as coisas acontecem. Obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Se você já colocou, amém? Se tem, só chamar aí o Ricardo. Bom, vamos dar continuidade à nossa exposição, né? Já paramos aí um tempo por conta de algumas situações, as cartas de João. Então, voltemos hoje para a 1ª de João.
capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Tá bom? A nossa versão aqui é a Nova Versão Internacional. 1 de João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Tem um pouquinho d'água aqui, o que você acha? Antigamente, na época do meu pastor Dilênio, não tinha tantas Bíblias assim. Então ele falava o seguinte: tal, no número tal. Então, pessoa que não sabia, via o número ali e achava, mas hoje não, tem Bíblia grande, pequena. Se eu falar numeração, não vai bater aí. 1 de João, capítulo 4, versículo 1 ao 6, diz assim o texto sagrado: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês, glória a Deus, é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, ó Deus, nesta manhã, e precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. E nós cremos que a maneira ordinária que o Senhor fala com a Tua igreja é através da Tua palavra, Senhor. Sabemos que o Senhor pode falar de outras maneiras, mas essa é a regra, que nesta manhã o Senhor possa falar conosco, renovar a nossa fé, nos ajudar nesta caminhada tão difícil. O Senhor conhece cada coração que se encontra aqui nesta igreja, as lutas, as dificuldades. Portanto, eu peço a Tua ajuda, a iluminação do Teu Espírito, para que eu possa ser usado por Ti nessa manhã, e que a Tua igreja seja abençoada por Ti. Aqueles que estão me vendo e ouvindo nesta manhã, que me verão e ouvirão mais à frente, possam ser abençoados através da Tua palavra. É isso que eu te peço. No nome de Jesus, amém e amém. Bom, como já se passou muito tempo que a gente não tem ministrado esta carta, antes de nós entrarmos no capítulo 4, eu quero dar uma rápida relembrada aí, ao menos na introdução. Tá certo? Bom, nas cartas de João, um dos assuntos principais que ele vai tratar é sobre a segurança da salvação. Sobre a segurança da salvação. Havia uma insegurança desses crentes em relação à salvação. Ou seja, será que somos salvos? Tem alguns que estavam pensando sobre isso. Será que nós somos salvos? Será que nós somos crentes de verdade? E toda essa dúvida começou por causa de pessoas que saíram de dentro da igreja, olha só, e que estavam introduzindo falsos ensinos, pregando um falso evangelho, e eles estavam sendo bem convincentes. Esse grupo era de falsos cristãos que se achavam mais elevados, ou seja, eles diziam que estavam mais próximos de Deus, diziam que tinham uma unção especial, bem parecido com alguns que dizem que tem uma unção especial nos nossos dias também, claro, em outro contexto. Eles se achavam superiores, e isso lhes permitia, segundo eles, ir além do ensino original do Evangelho.
Esse grupo era conhecido como gnósticos. Eles diziam que a matéria era má, diziam que só o espírito era bom. Eles diziam, por incrível que pareça, que não tinham pecado. Diziam que Jesus não veio em carne, ou seja, como um ser humano. Eles negavam essa doutrina da encarnação de Cristo. E por causa dos ataques desses homens, essa comunidade que era constituída de algumas igrejas, em lares, estava bem segura quanto à certeza da salvação. Portanto, João teve que entrar em ação e refutar esses falsos ensinos para assegurar esses crentes a respeito da certeza da salvação. E diante de tantos assuntos que João vai tratar conforme ele for fazendo a sua refutação, esse ponto me chamou a atenção, ou seja, a certeza da salvação. João, porém, diante dessa insegurança que havia entre eles, vai mostrar alguns critérios para que eles tivessem certeza de que, de fato, eles estavam salvos, mostrar que eles eram crentes de verdade ou não. Ele lança os critérios e os crentes faziam autoavaliação. Será que eu sou crente mesmo? Ah, eu sou crente mesmo. Fazia essa autoavaliação. Pois muitos, ao olharem para esses critérios, como eu disse, poderiam chegar também à seguinte conclusão, que não eram salvos. Então, é uma carta tremenda. Podemos dizer que esses critérios que foram apresentados foi um divisor de água para essa igreja, na época de João. E um dos propósitos que me levou a fazer a exposição dessas cartas é para que vocês também tenham certeza da salvação nesses dias tão difíceis. Pois eu sei que alguns que estão aqui ainda se sentem inseguros quanto à salvação. Percebo isso no bate-papo, diante das dificuldades. Então, inspirado aí, com a graça de Deus, eu busquei pregar tenho ministrado esta carta. E como tenho feito isso? Através, como eu disse, de critérios que estou apresentando. E esses critérios têm também como objetivo tirar do coração de alguns a falsa segurança de pensarem que são salvos, quando na verdade não são. Que pensam que estão seguros em Jesus, quando na verdade não deveriam estar, pois infelizmente ainda não foram salvos e continuam condenados ao inferno. Então, a minha recomendação tem sido a seguinte: no desenrolar das cartas, se autoavalie. E se porventura, diante de tudo que está sendo ministrado, ainda houver dúvida quanto à certeza da sua salvação, me procure para conversar. Da mesma forma, se aqueles que ouviram o que está sendo dito perceberam que realmente não são salvos, me procure também e assim poderemos conversar. Amém? O autor dessas cartas é João, o discípulo amado que escreveu o 4º evangelho, essas epístolas e o livro do Apocalipse. João. Essa carta, juntamente com as outras, foi dirigida a várias igrejas e não há um destinatário específico. Ela funciona mais como uma circular que vai passando de igreja em igreja, nas quais João supervisionava. E pelo que entendemos, todas elas estavam sofrendo ataques desses pregadores itinerantes. Então, a carta é passando de congregação em congregação. Esses homens saíram da igreja que João pastoreava, por incrível que pareça. Observe então que mesmo uma igreja sendo séria, com um pastor sério, com um ensino ortodoxo, ou seja, correto, mesmo assim, não é garantia que homens desse tipo saiam daquela igreja, falsos profetas. A nossa garantia é a graça de Deus, é o Espírito Santo, é Jesus que é o Senhor da igreja. Amém? Em 1 de João 2,19 diz o seguinte: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mais um critério aqui que João apresenta. Essa carta foi escrita provavelmente 91, 92, 93 depois de Cristo. O propósito dessa carta era mostrar aos crentes que o ensino desses homens era falso. Mostrar aos crentes que eles conheciam a Deus. Mostrar que eles tinham comunhão com Deus. Mostrar que eles tinham a vida eterna.
Ou seja, o propósito principal era defender a fé dos irmãos. E podemos dizer que o propósito era duplo. Primeiro, mostrar que o ensino desses homens era falso. Segundo, aumentar a segurança dos crentes. Esses crentes precisavam dessa segurança, pois essas igrejas foram abatidas em sua fé pelo ensino desses falsos mestres. Essa carta, irmãos, não é um tratado teológico, como a Epístola aos Romanos. Na verdade, essa carta ela é bem prática, mas mesmo assim, João, no desenrolar dessa carta, ele trata naturalmente de assuntos teológicos, como vida eterna, expiação, propiciação, santidade, a natureza de Deus, Jesus, Filho de Deus. Então, meus irmãos, essas informações introdutórias fazem com que consigamos entender melhor essas cartas. É importante de falar também que 1 de João é a base que João quer falar, por isso ela é mais assim extensa, e as outras cartas são de acompanhamento, né? Ele vai através delas repetindo seus argumentos, amplificando seus argumentos. Então, por isso ela é mais extensa. E hoje vamos começar o capítulo 4 dessa carta, tá certo? Versículo 1 então, diz o seguinte, preste atenção. João diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos, olha só, muitos, não poucos, profetas têm saído pelo mundo. João diz: amados, não creiam em qualquer espírito. Às vezes nós lemos isso e o que ele está querendo dizer aqui? O que João está querendo dizer quando diz espírito é o seguinte: não confie em qualquer pessoa que professa estar sob a influência do Espírito Santo. Não façam isso. Ou seja, não confie em qualquer pregador que diz que prega sob a influência do Espírito Santo. A ideia aqui é essa. Não confie em qualquer um que ensina, qualquer mestre que ensina sob a influência do Espírito Santo, que diz, que prega ou ensina sob a influência do Espírito Santo. O termo espírito aqui foi usado para expressar o homem que fingia ser e ensinar sobre a influência do Espírito. Meus irmãos, ao ouvir as palavras de João, a sua exortação, é como se João estivesse aqui hoje, no século 21, falando para nós crentes em Jesus aqui no meio, toda a igreja no Brasil. Amados, não creem em qualquer espírito, não creem em qualquer pessoa que prega, que ensina, que diz estar sob a influência do Espírito. João, em nossos dias, provavelmente nos diria: amados, não creiam em qualquer pregador que vocês veem no YouTube. Certamente ele ia falar isso. Não creiam em qualquer pregador que vocês veem no Facebook, que ensina nas redes sociais, na televisão. E se João está dizendo para a sua audiência: amados, não creem em qualquer espírito, é porque havia pessoas na igreja dele, naquela época, crendo nesses falsos mestres. Assim como hoje também. Sabe qual é o meu conselho nesses dias, diante de tantos pregadores, mestres da palavra? Me procure. Procure o seu pastor e me pergunte sobre tais pregadores, pois pode ter certeza que muitos aqui, ao ouvir esses falsos mestres, esses falsos pregadores, darão crédito às suas palavras, porque muitas vezes não dá para perceber. Mas as exortações de João continuam bem vivas em nosso meio. Amados, não creem em qualquer espírito, não creem em qualquer pessoa que prega, que ensina e que diz que está sob a influência do Espírito Santo. Meus irmãos, acreditem, hoje, no meio evangélico, existem muitos homens pregando um Jesus diferente, pregando um evangelho diferente e pregando um espírito diferente. Na verdade, isso é antigo. No dia do apóstolo Paulo, ele sofreu isso. Abra comigo para você observar o que eu estou falando. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 1 ao 4. Vocês observaram que eu não estou inventando ou dramatizando. Na verdade, isso é bem antigo. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 1 e 4. Marca aí na sua Bíblia. Isso
uma segurança. Espero você achar aí com paciência. 2 de Coríntios 11, 1, 4. Acharam aí? Diz o seguinte, olha só. Espero que vocês, Paulo falando para a igreja de Corinto, espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Paulo está sendo irônico, né? Sim, por favor, sejam pacientes comigo. Versículo 2, preste atenção. O zelo que tenho por vocês, acho esse versículo lindo, é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi ao único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Olha a preocupação do pastor Paulo, do apóstolo Paulo. Versículo 3, o receio, ou seja, o medo, e quero evitar é que assim como a serpente, ou seja, o diabo, enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Olha a preocupação de Paulo. Preste atenção agora no versículo 4. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou seja, Jesus diferente, ou se vocês escolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Paulo fala de um Jesus diferente, de um evangelho diferente, de um espírito diferente que pessoas estavam pregando já naquela época. Meus irmãos, o receio que o apóstolo Paulo tinha em seus dias, de que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente dos crentes fosse corrompida e com isso se desviasse da sua sincera e pura devoção a Cristo, certamente essa também era a preocupação do apóstolo João. E também a preocupação de qualquer pastor nesses dias. Então isso é antigo. Essa preocupação, falsas heresias, pregar um outro evangelho, um outro Jesus, outro Espírito, isso não é novidade não. Mas João diz algo ainda no versículo 1, voltando para o texto, que precisamos considerar. Ele diz, amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ou seja, diante dos ataques dos falsos profetas em seus dias, João mostra uma maneira eficaz para desmascarar esses homens. Parte B do versículo 1, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. A ideia aqui é experimentar esses homens, é experimentar esses espíritos, é colocar esses homens à prova pelo ensino já revelado por João. Ou seja, a palavra de Deus, que hoje já temos toda a revelação fechada através das Sagradas Escrituras. É isso que nós temos que fazer, examinar. Cada pregador, cada mestre, inclusive eu. Meus irmãos, tem muitos homens em nossos dias, deixando muitos crentes impressionados com a sua oratória. Os crentes ficam impressionados com a sua performance, deixando muitos crentes arrepiados com pregações emotivas. Tem uns que tentam convencer o povo usando técnicas psicológicas, e às vezes vocês não percebem. Tem uns que são especialistas em saciar o nosso ego, aí as pessoas gostam tanto e choram, e se arrepiam, enfim. Existem muitos, mas meus irmãos, com todo carinho a vocês, com todo respeito, mas eu não estou aqui para saciar o ego de ninguém, irmãos. Não é o meu papel. Eu não estou aqui para provocar emoções em vocês, não estou aqui para isso. Para fazer você chorar, eu não tenho que me preocupar em fazer você chorar. Botar um tecladozinho, né, para criar uma emoção quando eu estiver pregando, não. Fazer você se arrepiar. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Esse é o meu papel, é isso que Deus vai me cobrar. O Evangelho, que por sinal, não sacia o nosso ego, pois o Evangelho deixa muito claro que somos miseráveis pecadores. Miseráveis pecadores que dependemos todos os dias da graça de Deus.
Meus irmãos, em nossos dias existe um conceito errado no meio dos nossos crentes em relação à presença de Deus, muito errado. Muitos associam sentir, entre aspas, a presença de Deus a um arrepio no culto. Poxa, que presença maravilhosa, estava ali e sentia um arrepio. Ou chorar de tanta emoção, ou ficar pulando na hora do louvor. Mas, biblicamente, essas coisas não estão associadas a sentir a presença de Deus. Meus irmãos, o que muitos crentes não entendem é que Deus está conosco através da pessoa do Espírito Santo. Ele habita em nós, não temporariamente, mas sempre. Vocês têm que gravar isso. Sempre. Estando você bem ou mal, a presença de Deus está ali. Bem ou mal. Animado ou desanimado, a presença de Deus está ali. Para sempre. Na igreja ou em seu trabalho, na casa ou no metrô. Você pode estar chateado, triste. A presença de Deus está ali. Portanto, quando falo que estamos aqui buscando a presença de Deus, não falamos isso sempre? Estou me referindo à sua presença efetiva. É diferente. Ou seja, Deus agindo em nosso meio, Ele se manifestando em nosso meio. Há uma grande diferença hoje aqui, por exemplo, eu estou aqui e estou me manifestando. Vocês estão aí, mas não estão se manifestando. É dessa presença efetiva que nós clamamos, porque Deus, Ele habita em nós, através da pessoa do Espírito Santo, para sempre. Para sempre. Isso é tremendo. E quando isso acontece, aí sim, podemos sim chorar. Pode. Por causa dos nossos pecados, ou às vezes um choro de alegria. Nos alegrar. Isso acontece. Até pular de alegria, isso acontece. Ou seja, manifestar as nossas emoções. Agora, estou me referindo a algo causado pela presença de Deus. Não algo provocado pelos homens. Graças a Deus que eu nem sei fazer isso, irmãos, para não ser tentado. Não estou me referindo a criar um clima, né, aqui na igreja, deixando o salão em meia luz, né? Como a gente estava brincando outro dia, deixar aqui à noite só essa luz para criar um clima. Esquece isso. Ou pintar a igreja de uma determinada cor para criar um certo clima, fica melhor para orar. Eu, quando era jovem, a gente tinha essa mania, não sei por que a gente fazia isso. Lá, quando o grupo de oração dos jovens se reuniam, tinha que apagar a luz. Não tem nada a ver. Ou pregar mensagens que mexam com as nossas emoções e durante a pregação manter teclado. Tem camaradas, eu não sei como é que eles conseguem, irmãos. Porque quando eu estou pregando, eu gosto de silêncio. Mas tem uns que só gostam de pregar e tem que ter teclado. Eu acho que mexe, deixa ele mais, eu não sei. Como é que eles conseguem? Meus irmãos, pensando nisso, eu estava vendo o texto, quando Jesus acabou de falar com aqueles homens, a caminho de Emaús. Sabe o que eles disseram? Mas eu quero que você abra lá em Lucas, olha que texto tremendo. Capítulo 24, 32. Pensando sobre essa questão da palavra, o que causa a presença do nosso Deus. Lucas 24, 32. O texto é conhecido. Os discípulos estavam com os olhos vedados, não reconheceram Jesus, Jesus andando com eles, e chega a hora que Jesus começa a expor as Escrituras. Lucas 24, 32. Aí Jesus começa de Moisés e vem pregando para eles, expondo as Escrituras. Aí no versículo 32 de Lucas 24, diz o seguinte: perguntaram-se um ao outro. Um olhou para a cara do outro e perguntou: não estavam ardendo, grava esse termo, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, lá na alma, enquanto Ele nos falava no caminho, nos expunha as Escrituras? Olha que coisa tremenda. Em outra versão diz o seguinte: dizia então um para o outro, não se nos abrasava o coração quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Que texto lindo, irmãos. A ideia é que o coração deles começou a queimar ao ouvir a exposição da palavra, sendo consumido pela exposição da palavra do Mestre. Meus irmãos, é disso que eu estou falando. É disso.
de eu não ter que provocar nada, mas que os corações dos irmãos ficarem aquecidos ao ouvir a palavra de Deus. É disso que eu estou falando, e não de emoções provocadas por homens. Então, se de fato você quer um coração ardendo, esse é o sentido da palavra, queimando em brasa, sendo consumido, aqui está o segredo, as sagradas Escrituras. Glória a Deus. E agora então começamos a entender porque muitos chegam na igreja com o coração apagado. Eu vi um termo diferente, um termo chamado incombusto. O que é incombusto? É que não se queima, que não entra em combustão. Corações assim, irmãos. É assim que muitos crentes chegam à casa do Senhor, porque durante toda a semana não leram, não estudaram as Sagradas Escrituras. Portanto, seus corações não queimam, seus corações não ardem, não ficam em brasa. E meus irmãos, crente com coração apagado, incobusto, que não queima, não consegue adorar a Deus, não consegue, em espírito e verdade não. Levanta as mãos, canta, mas lá no coração não consegue, difícil. Crentes assim não conseguem orar, porque a oração fala de alma, irmãos, de se rasgar diante de Deus, coração arde. É isso que eu tento passar para os obreiros, irmãos. Quando eu venho aqui, sexta-feira eu venho orar, meus irmãos, eu venho na expectativa que Deus vai estar aqui ouvindo as minhas orações, meu coração vem ardendo. E tem muita gente confundindo o coração acesos por conta da palavra de Deus com emoções provocadas por pseudos pregadores, falsos pregadores. Meus irmãos, eu te faço um desafio nessa semana, te faço. Separe durante a semana 5 minutinhos, comece com 5 minutinhos lendo as Sagradas Escrituras. Como é que você vai ver que seu coração vai aquecer? Vai queimar, eu duvido que não aconteça isso. E se você que tem vindo aqui, ouvido a palavra de Deus, o seu coração não está aquecendo, ou o problema é comigo, ou com você. Comigo, de repente, por não estar pregando fielmente a palavra. Porque se eu pregar a palavra de Deus fielmente, ela causa esse efeito. De repente é você, que não está nem aí. A palavra. Faça esse desafio, separe 5 minutinhos na hora do almoço. Geralmente tem 1h30, né? Hoje é fácil com o celular. Comece com 5. Você vai ver a diferença. Então, meus irmãos, em nossos dias, vemos de tudo em cima dos nossos púlpitos. Tem pregador de todos os tipos, mas todos eles precisam ser examinados. Justamente como João recomendou para as suas ovelhas. Amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Tem muita gente no nosso meio que não procede de Deus, irmão, muita gente. Tem uma frase de John MacArthur que ele fala o seguinte, né? Acho que é ele que fala: a sua opinião não importa, o que importa é o que a Bíblia diz. Então, às vezes as pessoas, não, fulano é homem de Deus, com base naquilo que ele pensa, na opinião que ele tem, mas se não foi examinado segundo as Escrituras, se aquele pregador não bate com as Escrituras, não importa. Nem todo pregador procede de Deus. Era assim nos dias de João, em nossos dias também. E como descobrimos se um pregador é de Deus ou não? Examinando-os através da palavra de Deus. E João diz mais, na parte C do versículo 1, porque muitos, não são poucos, falsos profetas têm saído pelo mundo. Meus irmãos, Satanás começou a levantar esses falsos profetas nos dias de João e os enviou para o mundo. E podem ter certeza que ele foi eficaz em sua missão. Pode ter certeza. Pois esses falsos profetas chegaram aos nossos dias, com certeza. Sim, com uma nova roupagem, mas chegaram. Temos os falsos profetas da teologia da prosperidade que está caindo. Está ficando fraquinha. Da teologia coach, né? Que é parente aí. Sempre deixando claro que não tenho nada contra profissionais devidamente capacitados, que tenha trabalhado honestamente fazendo suas palestras no meio corporativo. Não.
Os profissionais não tem nada a ver. A nossa bronca é com essa teologia. É de pastores que deixaram de lado a teologia bíblica e inseriram essa teologia dentro da igreja. Os profissionais não têm nada a ver, estão trabalhando. Temos também os falsos profetas do teísmo aberto, que em algum momento a gente pode explicar isso melhor. É porque não incomoda muito a igreja, então a gente deixa de lado. Os universalistas estão começando, a querer imputar isso, dizendo que todo mundo vai ser salvo. Todo mundo. Chegar lá no céu, todo mundo vai ser salvo. E os liberais. Ou seja, eles estão em nosso meio, os falsos profetas. E nós, como bem recomendou João em sua época, precisamos examinar cada pregador, cada espírito, usando um termo joanino, para ver se eles de fato procedem de Deus. Por isso a nossa preocupação em que vocês conheçam as Sagradas Escrituras. Amém? No verso 2, João diz algo que me chamou a atenção. Ainda ele diz o seguinte, versículo 2: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Como? Aí ele diz: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Observe que o propósito de João é desmascarar esses homens, que na verdade ele já sabia quem eram. Ele já sabia. Mas é interessante que o pastor João ele não diz: olha, esses homens são falsos profetas, se afaste deles, eu sou o pastor da igreja, e portanto dou essa ordem para que vocês obedeçam, pronto e acabou. Ele não faz isso. João não faz. João ele começa a desmascarar esses homens, mostrando a verdade do Evangelho. Olha como é que João confiava na palavra. De repente, se eu falar, eles não vão acreditar, mas eu vou mostrar biblicamente. Versículos 2 e 3. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Meus irmãos, esses falsos profetas negavam que Jesus assumiu a sua natureza humana. Eles diziam que ele veio apenas na aparência, ou que ele simplesmente parecia ser um homem, mas que ele não era, desfazendo com isso a doutrina da encarnação de Cristo, algo diabólico. Portanto, diante dessa heresia, João mostra aqui mais um critério que nós acabamos de ler, versículos 2 e 3. E o mais interessante é que João está usando o Evangelho para desmascarar esses homens. Quando João diz, versículo 2 e 3, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, ele tem em mente o que ele escreveu em seu Evangelho. João 1,14. O que ele tem em mente aqui é isso, quando ele diz, aí já é o Evangelho 1,14, aquele que é a palavra tornou-se carne. Quem é a palavra? Jesus. E viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça, de verdade. Quando ele quer refutar os falsos profetas, ele não confia, ele não mostra seus argumentos, mas ele mostra a palavra de Deus. O pastor João mostra mais um critério bíblico, qual todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. E diante desse critério, aí sim, a sua audiência poderia analisar, considerar e dizer: realmente, esses homens são falsos profetas. Esse é o espírito do anticristo, porque o pastor João mostrou nas Sagradas Escrituras. Meus irmãos, no início dessa igreja, alguns devem lembrar aqui, eu fiquei os 2 primeiros anos combatendo a teologia da prosperidade. Era até coisa chata, todo domingo. Pois muitos crentes estavam flertando com essa teologia, então eu tive que pegar pesado combatendo essa falsa teologia, e fiz isso usando a palavra de Deus. Tinham pessoas no nosso meio, com certeza, flertando com a teologia da prosperidade, e hoje certamente, não sei se todos, mas a maioria, se ouvirem uma pregação em que essa teologia está inserida, eles, opa,
é teologia da prosperidade. E graças a Deus por isso. Amém? No versículo 4, João diz: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Por que eles venceram? Porque aquele que está em vocês, está falando da pessoa do Espírito Santo, é maior do que aquele que está no mundo, ou seja, Satanás. João agora está encorajando sua audiência, as suas ovelhas, contra o medo e o perigo desse espírito anticristão sedutor. Eles estavam sendo tentados. João está encorajando sua audiência contra os falsos profetas, contra esse que age, sobre o espírito do anticristo. Então é como se João estivesse dizendo para eles: meus filhos, vocês são de Deus, vocês são de Deus, vocês são nascidos de Deus, vocês o venceram, e mais, vocês continuarão vencendo. Sabem por quê? Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Glória a Deus por isso, irmãos. Ou seja, o Espírito Santo que habita em vocês, João está dizendo, é maior que o diabo. Ele é maior que os falsos profetas, que o anticristo. Ele é maior que as tentações. Por isso que vocês vencem. Meus irmãos, eu sei que há irmãos em nosso meio que precisam ser encorajados. Sei disso. Certamente dentro de outro contexto, pois ninguém aqui precisa ser encorajado a não seguir os falsos profetas, pelo menos por enquanto, né? Ninguém aqui. Graças a Deus, aqui na igreja em que conheço vocês, ninguém está sendo atacado por falsos profetas ao ponto de estarem sendo tentados a seguirem. Não tem ninguém assim. Mas certamente vocês precisam ser encorajados contra o diabo, que age dia e noite de diversas maneiras para nos enfraquecer. Não duvide disso. E eu preciso encorajar vocês. Contra as ofertas desse mundo que aumentam a cada dia e de fato mexe com a gente. Nos deixa tentados, e me refiro ao estilo de vida mundano. Isso mexe com a gente. Temos que estar ligados com Deus. Preciso encorajá-los contra o cristianismo terreno que muitos querem viver hoje. Isso é terrível, irmãos. São cristãos que já estão vivendo um conceito que Paulo citou na primeira carta aos Coríntios, quando ele estava defendendo a doutrina da ressurreição. Abra comigo lá em 1 de Coríntios 15, 32. Paulo está refutando os falsos, gnósticos também ali, a respeito da ressurreição. 1 de Coríntios 15, 32, Paulo fala ali de um conceito infelizmente muito atual em nossos dias. Paulo, na verdade, está ironizando aqui. 1 de Coríntios 15, 32, Paulo diz: se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Está sendo irônico. Alguns intérpretes acreditam que a linguagem de Paulo aqui é figurada. Ou seja, Paulo não lutou de fato com feras em Éfeso, mas ele está querendo dizer que ele lutou, que ele enfrentou homens poderosos, até mesmo Satanás. Alguns interpretam dessa maneira. Ou seja, que esses homens, eram judeus, ou o próprio Satanás, era como se fossem feras. Sabe quando alguém diz, depois de um jogo de futebol, hoje só enfrentei feras, só joguei com feras? Não são animais, são pessoas que são bons de futebol, jogam bem. É nesse sentido. Então é nesse sentido, mas eu creio que é literal. As palavras de Paulo, muito mais naqueles dias em que os romanos colocavam homens armados no teatro para lutar com feras. Então vejo que é literal. Então Paulo diz: se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Ou seja, se eu passei por tudo isso, Paulo está dizendo, correndo o risco de morrer, e tudo por meras razões humanas, o que ganhei com isso? Ainda mais que os mortos não ressuscitam.
O que eu vou ganhar com isso? E já que os mortos não ressuscitam, então ele fala, ironizando: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Claro que Paulo não concorda com esse conceito. Ele só está de maneira bem inteligente, inspiradora, defendendo a doutrina da ressurreição. E no caso aqui ele está ironizando, como eu falei. Mas o fato é, esse é o ponto. Muitos crentes nos nossos dias, dentro de outro contexto, vivem justamente esse conceito. Ou seja, eles comem e bebem dia a dia, pensando que amanhã poderão morrer, e aí será o fim de tudo. Quando na verdade, para nós cristãos, não é o fim de tudo, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, e nós também ressuscitaremos, irmãos. Mas se não entendermos e não acreditarmos na doutrina da ressurreição, certamente viveremos esse conceito. Vamos comer, vamos beber, porque amanhã morreremos e tudo vai acabar. Ou seja, vamos aproveitar essa vida aqui na terra, pois eu morro, amanhã acaba tudo. Tem muito crente assim, vivendo nesse conceito. Então, já que é assim, muitos pensam, vou trabalhar muito. Trabalham muito para ganharem muito dinheiro, pois eles precisam aproveitar a vida, pois se morrerem tudo vai acabar. Tem muito crente vivendo assim. Muitos procuram viver, dizem intensamente, suas vidas terrenas, pois se morrerem, amanhã vai acabar tudo. Isso é um conceito mundano. Não vai acabar tudo para a gente não, irmãos. É um conceito mundano e não cristão. E mesmo que muitos digam que acreditam na doutrina da ressurreição, a vida dessas pessoas é incompatível com a afirmação que elas fazem. Elas vivem, vamos comer, beber, porque amanhã a gente vai morrer e tudo vai acabar. Portanto, esses irmãos precisam ser encorajados a não caírem na tentação de estarem vivendo debaixo desse conceito mundano. Muitos precisam ser encorajados a não viverem contra a enganosa vida cristã, longe da igreja. Na semana passada vimos a importância de congregarmos, ainda mais quando a volta de Jesus se aproxima. O autor da carta aos Hebreus fala sobre isso. E a boa notícia nessa manhã, e a grande vantagem que temos nessa luta contra essas tentações e outras mais, é que aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. O Espírito Santo habita em vocês. Então nós podemos vencer tudo isso. O Espírito Santo habitando em mim e em você. Portanto, se levante nessa manhã. Se levante nessa manhã, encoraje você. Se levante nessa manhã e continue seguindo o seu caminho com Deus. Amém? Versículos 5 e 6, João conclui seu argumento em relação àqueles que procedem de Deus e aqueles que não procedem. Então ele diz, os versículos são autoexplicativos, ele diz: eles vêm do mundo. Quem vem do mundo? Os profetas, os falsos profetas, os falsos mestres. Aí ele diz: por isso, o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Então o falso profeta vem do mundo, só prega coisa do mundo, e quem não é convertido é do mundo ouve. Versículo 6, aí ele diz: nós, veja o nós aí, João também se inclui nisso, viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus. E quando ele fala conhece, é proposital, porque os gnósticos diziam que conheciam a Deus, tinham conhecimento superior. Então, João bem sucinto aqui diz: e todo aquele que conhece, aos gnósticos ouve isso, conhece a Deus, nos ouve, inclusive João. Aí ele arrebenta com eles: mas quem não vem de Deus não nos ouve. Aí ele finaliza: dessa forma reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Glória a Deus. E nós podemos aplicar esses critérios nesses dias. Quando você estiver vendo alguém com oratória muito boa, não estou dizendo que quem tem uma oratória muito boa não é de Deus, não é isso. Tem pessoas que têm uma oratória quase que perfeita, são eloquentes e são homens de Deus de fato. Tem homens que têm uma performance, em cima do púlpito, e são homens de Deus. Mas tem uns que não são. E como saber isso?
através da palavra de Deus. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos ajude. Vamos pensar um pouco sobre isso, nos preparar para a ceia do Senhor, mas não se despeça. Feche seus olhos, se você puder, curve a sua cabeça. Vamos nos preparar para a ceia, os músicos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra que nos orienta, Senhor. Obrigado, Deus, pelo encorajamento do Teu Espírito. Obrigado, Deus, por sabermos que nós temos o Teu Espírito que habita. Vencemos o mundo, vencemos o diabo, vencemos os falsos profetas. Deus, nos ajuda nessa manhã. Ajuda aqueles que estão cansados, desanimados, pensando em desistir, ó Deus. Não por causa dos falsos profetas, mas por causa do diabo, Deus, que tem todos os dias, ele não cansa, minando a fé dos teus filhos. Tirando a expectativa do teu reino. Muitos crentes perderam a expectativa do reino do nosso Deus. Muitos crentes perderam a expectativa da volta de Cristo e com isso da ressurreição. Meus irmãos, tudo isso um dia vai passar. Nem a morte é alguma coisa de fato para a gente, porque se nós morrermos, vamos aparecer lá no céu diante de Deus Todo-Poderoso. E o que você vai ouvir dele é: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é tremendo. Se levante nessa manhã. Eu clamo, eu peço. Confie em Deus, confie no Senhor. Aquele que habita em nós através da pessoa do Espírito Santo. Se apegue a essa palavra, pelo amor de Deus, porque os dias vão piorar, a sua fé vai ser minada dia a dia. Se você não se apegar a essa palavra, não se unir à igreja, aos irmãos, ao seu pastor, as coisas vão piorar ainda mais. Me ajuda, Senhor. Me dá um coração pastoral para cuidar das tuas ovelhas. Me capacita para que eu possa ler as Escrituras, estudar, entender e expor com fidelidade. Me perdoa quando eu não faço isso, Deus, não é por maldade, mas é por incapacidade. Não somente a mim, mas levanta pessoas aqui que amem a tua palavra, Senhor. Que amem essa palavra. Homens, mulheres, crianças, jovens. Para que possamos ter uma igreja equilibrada, possamos abençoar outras vidas, e os irmãos aqui não julgam, Deus, pela pequenez dessa igreja, mas o que está por trás, o soberano Deus, Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, Ele tem a avaliação correta. Nos ajuda, Senhor, abençoa os professores dessa igreja, abençoa os pregadores, as pregadoras, abençoa os músicos, ó Deus, que estejam presos à tua palavra, as mulheres, os homens de oração, ó Deus, que muitos oram no anonimato. Abençoa a igreja do meio, Senhor. Vamos cantar esse louvor. Vamos ficar de pé para louvar a Deus com alegria. Vamos cantar com alegria.
para buscar a sua igreja, pela qual ele morreu. Ah, Senhor, será um grande dia. Abre os olhos da tua igreja, para que eles não percam a expectativa da tua volta. Possamos, ó Deus, viver neste mundo, mas não viver neste mundo. Possamos trabalhar aqui, sim, ó Deus. Se aproveitar, ó Deus, dos benefícios que o Senhor enviou, sim. Mas que possamos entender que nós não somos desse mundo. Não é apenas comer, beber, morrer, vai acabar. Não, 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 não. Se você morreu hoje, você acordará nos céus, diante do Deus Todo-Poderoso, e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que você vai ouvir de Deus no grande dia, diante do seu trono. Tudo isso por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não por causa das nossas obras, da nossa justiça, mas por causa da justiça de Cristo pintada em nós. É tudo pela graça, irmãos. Que possamos valorizar essa graça que nos alcançou. Que podemos fazer aqui é lutar para agradarmos o nosso Deus, para nos santificar, não para conquistar a nossa salvação, mas para agradá-lo. Aqui está o grande ponto: servir a Deus, não com medo do inferno, mas porque o amamos de verdade. Aviva a igreja do Mestre, aviva a igreja do Mestre, acende os corações, ó Deus, queima cada coração, o coração está apagado. Faz isso, ó Deus, através da tua palavra pregada, em casa, seja onde for. Mas eu te peço nesta manhã, Deus, aviva o teu povo. Não deixe os teus filhos, diante de tantas bênçãos, benefícios espirituais, ver uma vida medíocre, Senhor. Eu clamo a Ti, ó Deus, como pastor dessa igreja, a Tua graça, a Tua misericórdia, abençoa cada irmão, ó Deus. Este pão representa o corpo do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz. E nesta manhã, conserva, Senhor, abençoa este pão, como do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Comigo, Deus. Obrigado, Jesus. Esse cálice representa o poderoso sangue do nosso Jesus Cristo. Sangue eficaz, não existe pecado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito, que Ele não possa nos purificar, nos perdoar. Purifica a tua igreja, Senhor, purifica a minha vida, de cada irmão da igreja do Médio. Que ao bebermos esse cálice que simboliza o teu sangue, sejamos purificados. Amém. Nossa mente, a nossa alma, se possível, nos cura fisicamente. Cura a nossa alma. Há irmãos doentes aqui, Senhor. Há irmãos doentes, ó Deus. Da alma, Senhor. Por conta das lutas, ó Deus. Sara, Deus, a tua igreja, cura a tua igreja, Senhor. Eu abençoo este cálice nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Tomai dele todos. Abre os meus olhos para Igual
pelo Espírito que habita em nós para colocarmos em prática. O Espírito Santo que habita em nós não nos acusa nessa manhã, mas Ele nos fortalece e nos encoraja para que prossigamos até a sua fé. Obrigado, Deus, por esta manhã. Abençoa o teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Tenha uma ótima tarde. Abençoe seu irmão com a palavra, com um sorriso, com gestos. Deus abençoe rica e abundantemente.